Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? No último vídeo nós falamos sobre Romanos 8, verso 14, que diz lá: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E naquele vídeo nós falamos sobre que o que atesta a nossa filiação a Deus é a presença do Espírito Santo em nós. E também afirmamos que a presença do Espírito Santo em nós começa a partir do momento em que nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, né? O tempo do vídeo é muito curto, né? E não deu para explicar, e eu gostaria de hoje retornar a esse assunto para que a gente possa crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus a respeito desse tema, a presença do Espírito Santo, né? Eu disse lá que algumas pessoas creem que o batismo do Espírito Santo trata-se de uma segunda bênção, ou uma nova unção, né? E que as pessoas se convertem a Jesus Cristo, recebem a Jesus Cristo como Salvador, e depois de algum tempo, né, não há tempo estipulado, mas essa pessoa vai ser batizada pelo Espírito Santo a partir da sua dedicação, dos seus jejuns, das suas orações, participar de vigílias, a imposição de mãos, e essas pessoas são convidadas para um dia, uma solenidade, né? Tal pastor vai orar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e vai pregar sobre o assunto, e creem que é assim que acontece o batismo do Espírito Santo, né? Nós aprendemos na Bíblia que não é assim, né? Pode acontecer uma pessoa ter uma experiência, né, com Cristo e nascer de novo em Cristo Jesus, e naquele momento ainda a sua experiência não ser suficiente para que ela, né, se veja totalmente usada pelo Espírito Santo, né, porque nós somos pecadores, os nossos pecados às vezes trazem dificuldades para a gente compreender, né, mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja lá. Ele está lá, né? Quando nós oramos para que o Espírito Santo esteja atuando de maneira milagrosa e poderosa, nós estamos falando do enchimento do Espírito Santo, não é da presença do Espírito Santo. O enchimento é constante, a vida toda. Nós precisamos pedir mais e mais, mais e mais de Deus, mais e mais do Espírito Santo, para que nós possamos também ser mais e mais úteis à pregação do Evangelho, úteis no reino de Deus. Então, precisa ficar claro, não temos condições de separar as pessoas da Trindade. Aceitar Jesus hoje e o Espírito Santo amanhã. Receber o Espírito amanhã. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar no seu coração. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós narra uma experiência muito interessante, que o apóstolo Paulo, chegando na cidade de Éfeso, ele encontrou lá um grupo já evangelizado, né, mas que ainda não tinha tido uma experiência real com Jesus. E ele faz a seguinte pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês creram? Nós nem ainda ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Como poderíamos, né, recebê-lo? Então diz a Bíblia que Paulo abriu o coração e pregou para eles a respeito da salvação em Cristo Jesus, e eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. E a partir daquele momento, diz o texto, que Paulo orou por eles e eles receberam o Espírito Santo, né? Então, foi ato contínuo. A pergunta de Paulo deixa claro a sua teologia. Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já foram batizados pelo Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: não, nós não sabemos que haja Espírito Santo. Então, a pergunta é que direciona. A presença do Espírito Santo é quando crer. Quando a pessoa crer em Jesus, recebe o Espírito de Jesus.
E nesse caso, e ali, um caso muito especial, né, aconteceu esse momento vou dizer delicado, mas também muito edificante, em que o apóstolo Paulo, através de uma pergunta, está ensinando uma doutrina. Tá? Um dos grandes problemas no meio evangélico é que os dons, as pessoas confundem dons do Espírito Santo, né, com fruto do Espírito Santo. Né? E dizem que uma pessoa, quando ela é batizada, ela passa a exercitar o seu dom. E o primeiro é o falar em línguas estranhas. E isso não está baseado na Bíblia. Nós temos experiências de que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e que a partir daquele momento começaram a exercitar os seus dons espirituais, e o dom de língua foi um deles, né? Mas não é isso que atesta que uma pessoa foi batizada. Não são os dons, é o fruto do Espírito Santo. É o amor, o verdadeiro senso de vontade de adorar a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e daí os requisitos básicos, como alegria, paz, longanimidade, isso acompanha aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Os dons são capacitações que acontecem a vida toda. Por exemplo, o dom de profetizar. O dom de profetizar, Deus confere a pessoa para aquela missão. Dom de curar, para aquele objetivo, curar aquela pessoa. Ninguém é um dínamo cheio de poder e cura. Eu tenho o dom de curar e saio curando por aí. Não. Deus, o Espírito Santo, capacita uma pessoa para curar aquela pessoa. Para curar aquela pessoa. E pronto. E ponto. Alcança o objetivo, e eu creio nesse dom extraordinário, maravilhoso. Um pastor, né, de uma cidade onde eu pastoreei, disse: o que eu posso fazer? Eu recebi o dom de curar. Então eu boto a mão e a pessoa é curada. Eu boto a mão e a pessoa é curada. E eu fiquei pensando, quando eu ouvi isso, meu Deus, eu com um dom desse, eu iria para a porta do pronto-socorro, ficaria lá, né? Eu não posso proibir as pessoas de serem abençoadas por um dom que Deus me deu. Vou para a porta do pronto-socorro, paro a ambulância, eu vou lá, boto a mão, curado, vai para casa. Entro no hospital, vou cama por cama, vou curando todo mundo. Se é assim, é assim. Precisa ser assim. Mas não. O dom de cura é um dom dado pelo Espírito Santo para a pessoa cumprir uma missão, uma tarefa. Assim é o dom de língua, qualquer outro dom. Você sabia que é muito fácil forjar o dom, e é exatamente aí que o diabo trabalha, forjando dons, convencendo as pessoas que elas têm dons, e elas tranquilamente pensam que estão sendo usadas pelo Espírito Santo. Isso é lamentável, mas acontece. Agora, o fruto do Espírito, não. O diabo não pode forjar. Ele não pode forjar. A presença do Espírito Santo na sua vida faz com que você produza fruto. Fruto do Espírito, que se manifesta de muitas maneiras especiais. Pense nisso, ore por isso, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina sempre. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.